Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre trazendo para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 10 de setembro, você confere: reviravolta na história de Pinto Bandeira. Localidade que já foi 2 vezes emancipada, deve voltar a integrar a área de Bento Gonçalves. Mutirão pela Saúde. Secretaria da Saúde disponibiliza consultas médicas em 3 bairros de Bento neste sábado. Festejos Farroupilha. Município abre neste sábado as comemorações do Mês do Gaúcho. Pela 4ª semana seguida, Gabinete de Crise não emite avisos ou alertas às regiões Covid no estado. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. Depois de uma década da retomada da condição de município, Pinto Bandeira sofreu um duro revés nesta semana. O julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal decretou que o território volte a ser um distrito de Bento Gonçalves. Movido pela Procuradoria-Geral da República, o processo, em resumo, contesta uma série de leis estaduais que permitiram a criação do novo município e que não estariam embasadas, conforme prevê a Constituição, em um regramento federal. A sessão ocorreu no último dia 3, com a publicação da decisão unânime na última quarta-feira. O caso, que tramitou no STF desde 2012, teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Emancipada pela primeira vez em 96, Pinto Bandeira voltou a ser distrito da capital do vinho em 2003, após uma ação anterior que cassou a sua independência. Em 2010, novamente o próprio STF considerou procedente a Emenda Constitucional 57 de 2008, que validava a existência de municípios com leis de criação publicadas até 31 de dezembro de 2006, incluindo Pinto Bandeira. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, já vinha manifestando o temor de que a ação direta de inconstitucionalidade pudesse ter impacto em Pinto Bandeira, mas não restrito apenas a esse município. De acordo com a entidade, outras 29 prefeituras devem deixar de existir com a medida. Na Serra Gaúcha, a decisão atinge também Coronel Pilar. A decisão da Suprema Corte pegou de surpresa o Poder Executivo de Pinto Bandeira. O prefeito Adair Ferrari, que está em seu 2º mandato, afirmou que tanto ele quanto os moradores ficaram estarrecidos com a decisão e que está trabalhando junto à Procuradoria do município para tentar reverter a situação. Dando prosseguimento às ações que marcaram no último domingo a abertura do Mês do Gaúcho em Bento Gonçalves, a ABCTG cedia neste sábado, a partir das 7 da noite, a abertura oficial dos Festejos Farroupilha 2021 no município e a entrega da homenagem ao gaúcho homenageado Claudiomiro Laurindo Dias. A programação será realizada em formato híbrido, atendendo os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com público restrito, a obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outros. Nas ações, estão previstas a realização de oficinas de churrasco e charque, de encilha, dança de salão, de declamação e de chimarrão. Também serão realizados bate-papos, exibições de filmes e apresentações artísticas. Neste ano, o movimento tradicionalista gaúcho definiu o tema Caminhos de Anitta, em comemoração ao seu bicentenário. Os festejos são uma realização da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, ABCTG, 11ª Região Tradicionalista, e conta com apoio do MTG, Brigada Militar, FEComércio Sesc e Corsan.
A transmissão dos festejos Farroupilha acontecerá nas páginas do Facebook e do YouTube, tanto da ABCTG quanto da Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves. O censo demográfico do IBGE deve sair do papel no ano que vem. Os primeiros testes, porém, começaram a ser feitos nesta semana na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Mais informações a gente confere agora na reportagem. O primeiro lugar do Brasil a participar do Censo 2022 é uma pequena ilha no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Paquetá, que é um bairro da capital fluminense, tem cerca de 4.000 habitantes e bicicletas por toda parte, já que a circulação de carros é proibida. Paquetá foi escolhida para esse teste preparatório do Censo 2022 porque tem 85% da população vacinada com as 2 doses do imunizante contra a Covid-19. Além de ter o tamanho adequado para servir como amostra do levantamento. Aqui, o IBGE testa sistemas e equipamentos para corrigir possíveis falhas. Os recenseadores fazem a coleta de dados de casa em casa. O censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e questões orçamentárias. Essa recenseadora do IBGE explica a importância da pesquisa, que é a maior operação civil do país. A gente faz perguntas para cobrir a infraestrutura de um local, se tem esgoto, se tem água encanada, como está, aquela região, por que uma região tem mais e outras tem menos. Então, todas as políticas públicas que vão ser feitas daqui a 10 anos são em cima dos dados levantados por nós agora em 2022. É muito importante, né? É rapidinho, gente, rapidinho, é legal, sabe? Não tem problema nenhum. O INSS estabeleceu novas orientações para a remarcação de perícia médica. De acordo com o documento, quando o trabalhador não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia, por interesse próprio, ele deverá remarcar o atendimento pelo site, aplicativo Meu INSS ou pelo telefone da Central 135. Nos casos em que a perícia não puder ser realizada por indisponibilidade momentânea do local de atendimento, a referida agência da Previdência Social deve remarcar todos os agendamentos sem necessidade de solicitação por parte do usuário. A remarcação deve acontecer até ao meio-dia do dia seguinte àquele em que houve o fato da indisponibilidade. Uma portaria com as orientações foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União e já está em vigor a partir desta sexta-feira. Já nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por ausência de médico perito ou por impossibilidade da utilização dos sistemas, como em falta de energia elétrica ou conexão com a internet, a agência deve realizar o atendimento ao usuário, reagendar a perícia e informar a nova data já no momento da remarcação. E no esporte, o Bento Gonçalves Futsal, BGF, faz a sua última partida pela fase classificatória da Série Ouro de 2021 neste sábado, a partir das 8 da noite, diante do São José, em Cachoeira do Sul. A equipe Bento Gonçalvense, que lidera a competição, pode perder por até 4 gols de diferença, que mesmo assim mantém a ponta da tabela. Mesmo folgando na rodada passada, a BGF se manteve na liderança da Série Ouro após o empate do Paulista de Pelotas em 3-3 com o Rabelo de Alvorada. O time de Bento, detentor da melhor defesa do campeonato, está na ponta da tabela com 17 pontos, mesma pontuação que o time pelotense. Para permanecer líder, basta a equipe de Bento não sofrer uma derrota por 5 ou mais gols de diferença, uma vez que o Paulista folga na rodada e não tem mais como somar pontos. Em seu último confronto pela Série Ouro, BGF superou o Paulista em Pelotas pelo placar de 3-2 e assumiu a liderança. Já o São José vem de derrota para o Canoas pelo placar de 6-1, atuando longe de seus domínios. A rodada derradeira da primeira fase também vai definir o adversário da BGF nas quartas de final da Série Ouro. Até o momento,
o time enfrentaria a Universidade Federal de Santa Maria, que ocupa a 8ª colocação com apenas 7 pontos conquistados. E agora no Jornal TV Com, vamos diretamente a Brasília. Vamos conferir os bastidores da Câmara dos Deputados com o comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá, amigos de Bento Gonçalves e região, deputado federal Sanderson, hoje sexta-feira, dia 10 de setembro, encerrando uma semana histórica para todos nós. No dia 7 de setembro assistimos em todo o Brasil, seja aqui em Brasília, São Paulo, em outras capitais, como também em estados do interior do Brasil, assistimos manifestações gigantescas, manifestações patrióticas, ordeiras, pacíficas, que buscaram dar um recado a todos, no sentido de que as autoridades, sejam do Poder Judiciário, sejam autoridades aqui do Congresso Nacional, têm que obedecer e respeitar a opinião pública, respeitar as decisões e o pensamento da sociedade brasileira. Há muito tempo que o povo brasileiro vem irresignado, indignado com uma série de ações que partem do STF, decisões, muitas delas, contra o interesse público, e por isso milhares de pessoas saíram às ruas, muito mais do que para abraçar e dar apoio ao presidente Bolsonaro. As pessoas saíram às ruas para dizer não ao tolimento das liberdades que partem do STF, para dizer sim à liberdade de expressão e à liberdade de opinião, para dizerem não ao ativismo judicial que tem partido do STF e algo que não contribui em nada com a nação brasileira. E por isso nós assistimos então no último dia 7 manifestações e atos públicos em todos os estados do Brasil, em diversas cidades brasileiras, e após essas manifestações vimos aí inúmeras críticas, sejam de ministros do STF, sejam também de agentes políticos aqui da Câmara e do Senado, como também de parte da imprensa, dizendo que manifestações, mesmo ordeiras e pacíficas, é algo ruim. Só no Brasil que manifestações ordeiras, cívicas e pacíficas podem ser encaradas como algo ruim. Ao contrário, é algo muito bom. Viva a democracia, que tem um país ativo e uma democracia efervescente que faz com que as autoridades e aqueles que conduzam os destinos do Brasil respeitem a sociedade brasileira. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
final de semana deve seguir igual a esta sexta-feira, em que o sol apareceu entre nuvens. A presença de ventos gerados por um ciclone extratropical vai deixar as temperaturas mais baixas, mas à tarde o clima será bastante agradável tanto no sábado quanto no domingo. O sistema frontal que provocou tempestades na região sul do Brasil já se afastou da região e agora a chuva dá uma breve trégua. Neste sábado, tem previsão apenas para chuva isolada no norte do Paraná. As outras áreas já ficam com tempo firme e friozinho de madrugada, por isso que tem condição de geada no alto da Serra Geral. O dia deve começar com 11 graus em Porto Alegre, à tarde a máxima ainda não passa dos 22 graus. Também teremos máxima de 22 graus em Curitiba e 24 graus em Florianópolis. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o final de semana sem a presença de chuvas. O sol vai aparecer entre nuvens e as temperaturas estarão baixas nas primeiras horas da manhã. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 5 e a máxima chegando aos 23 graus. No domingo, um pouco mais quente, a mínima de 10 e a máxima chegando aos 28 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Bento Gonçalves, em especial Pinto Bandeira, foi sacudida por uma bomba atômica no dia de ontem. Foi divulgada a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada em julgamento do seu pleno, ou seja, na reunião de todos os ministros do STF, fazendo com que Pinto Bandeira volte a ser distrito de Bento Gonçalves. Para você entender um assunto que para muitos parecia estar encerrado e enterrado. Em 1996, Antônio Brito, governador do estado, faz uma lei estadual autorizando, de várias maneiras, a emancipação de vários distritos. Em 98, é ratificada e ampliada pelo governador Olívio Dutra. Com isso, Pinto Bandeira, como outras cidades, se emancipou de Bento Gonçalves. Em 2000, sua primeira eleição. Em 1º de janeiro de 2001, assume um novo prefeito, o primeiro prefeito, e a sua primeira Câmara de Vereadores, janeiro de 2001. No mesmo ano, o Partido Progressista de Bento Gonçalves faz uma ação direta de inconstitucionalidade para fins de reverter o quadro, que é revertido em 2003 graças a uma liminar. E tudo volta atrás. Pinto Bandeira volta a ser distrito. Se fecha a prefeitura, se fecha a Câmara de Vereadores, Bento Gonçalves tem o comando daquela região por distrito ser. O movimento político em 2010 faz com que vão conseguir lá em Brasília a revogação da liminar. Revogada a liminar em 2010, nova eleição porque Pinto Bandeira volta a ser município. 2012, as eleições. 1º de janeiro de 2013, assume o prefeito. E de lá até aqui, o quadro de Pinto Bandeira município. Está lá hoje Adair Ferrari, reeleito, administrando Pinto Bandeira. Pois bem, depois de todos esses anos, você vê uma decisão agora definitiva e de mérito que causa toda esta situação. Que situação? O fim do município de Pinto Bandeira e, consequentemente, toda a burocracia gerada para que todo o patrimônio daquela cidade passe a ser comandado pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Aquela Pinto Bandeira pujante, aquela localidade que se transformou mais pujante como cidade, é um dos poucos casos de sucesso individual, simplesmente, como tal, desaparecerá.
Ouvindo ontem a notícia, fiquei com pena de Pinto Bandeira. Porque se isso e deverá ser definitivo, se consumar, estará Pinto Bandeira à mercê de administração municipal comandada, como se vê aqui em Bento Gonçalves, e não pela capacidade e competência como se vem tendo através, em especial, do prefeito Odair Ferrari. Que triste ver que o judiciário STF levou 23 anos para terminar com esse problema. Foi, voltou e agora volta de novo. E é claro, não é só o caso de Pinto Bandeira. Mais 28 municípios estão nessa situação. Mas para nós aqui, interessa é Pinto Bandeira. Com certeza, Bento Gonçalves como tal ganhará muito, porque a receita gerada por Pinto Bandeira é enorme. O território que volta a ser incorporado a Bento Gonçalves é enorme. Mas, com certeza, aquela comunidade, tudo indica, voltará a sofrer muito com o abandono, como sempre foi, vindo da administração centralizada em Bento Gonçalves. Como eu disse, em especial porque tenho muitas relações, inclusive em Pinto Bandeira, com aquela cidade, volto a dizer, pujante de empreendedores ativos, requer e nos dá muita pena. Justiça tardia, como disse o ditado, é justiça falha e não é justiça. E parece ser o caso agora para Pinto Bandeira. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Secretaria Municipal da Saúde realiza neste sábado o primeiro mutirão de consultas clínicas nas unidades de saúde dos bairros São Roque, Central e Zona Sul, no bairro Botafogo. Serão disponibilizadas durante o dia, nas 3 unidades, 250 consultas para médico clínico geral, com o objetivo de agilizar os atendimentos de saúde. O horário será das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. De acordo com a secretária de Saúde, Tatiane Fiorio, o mutirão especial de atendimento visa reduzir a fila de espera para consulta na rede pública municipal de saúde. Os exames acontecerão justamente nas unidades que concentram mais fluxo de consultas clínicas. A ação poderá se estender posteriormente para outras localidades do município. As consultas serão destinadas apenas para moradores dos bairros que as unidades são referência. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 14 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à quinta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 27 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 18 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 23 pacientes seguiam internados, 2 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Pela 4ª semana consecutiva, o governo do estado decidiu pela manutenção do atual quadro do sistema 3As, sem a emissão de alertas ou avisos. A divulgação foi feita após reunião do gabinete de crise na quinta-feira, com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitas pelo Grupo Técnico de Saúde.
Entre os principais dados considerados positivos estão a queda no número de internados suspeitos ou confirmados com a Covid-19 em leitos clínicos e de UTI. Até esta quinta-feira eram 674 internados em leitos clínicos no estado, o menor número desde junho do ano passado, e 567 pacientes confirmados ou com suspeita da Covid em leitos de UTI, menor desde julho do ano passado. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou o gabinete de crise, lembrou que quase 90% da população adulta já está vacinada com pelo menos uma dose e que é preciso manter os cuidados e seguir monitorando de perto e diariamente todos os indicadores. Com a distribuição das doses de vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao estado na quinta-feira, os municípios poderão iniciar a dose de reforço em moradores de instituições de longa permanência para idosos maiores de 60 anos. Para esse público, serão distribuídas 45 mil doses da Pfizer. Todos os idosos residentes nesses lares e que já completaram o esquema vacinal básico, com as 2 doses ou a dose única, dependendo do fabricante, há no mínimo 6 meses, eles poderão receber o reforço. A dose extra para idosos foi recomendada pelo Ministério da Saúde para que ocorra na segunda quinzena deste mês. O estado recebeu 101.200 doses da Coronavac e 59.670 da Pfizer. A distribuição para as 18 coordenadorias regionais de saúde ocorreu nesta sexta-feira, quando também foram entregues 38.960 doses da Coronavac e 61.992 da Pfizer para a segunda dose. Na tarde da quinta-feira, a Brigada Militar e a Polícia Civil desencadearam uma operação em conjunto a fim de combater o tráfico de drogas e roubos no bairro São Lucas, em Paraí. Durante a operação, foram presos 2 homens de 36 e 61 anos e 2 mulheres de 33 e 57 anos. Com eles, foi localizado durante buscas a uma residência uma pistola com numeração raspada e 5 cartuchos intactos de calibre 6.35, 14 buchas de cocaína embaladas pronta para venda, 9 gramas de maconha e R$ 644 em dinheiro, além de $1, 4 telefones celulares, 3 câmeras de vídeo monitoramento e material para a embalagem dos entorpecentes. Todos os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Paraí para o registro da prisão em flagrante, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional. Entre a tarde e a noite da quinta-feira, a guarnição da Força Tática da Brigada Militar prendeu 2 homens foragidos do sistema prisional aqui em Bento Gonçalves. As ações ocorreram nos bairros Borgo e Pomarosa. Na parte da tarde, os policiais militares encontraram o primeiro foragido, um homem de 29 anos, no bairro Borgo. Mais tarde, por volta das 8h30 da noite, foi dada a voz de prisão a outro homem de 31 anos, encontrado no bairro Pomarosa. As 2 prisões ocorreram durante operações da Força Tática visando combater crimes e o tráfico de droga na cidade. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do fato e enviados à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 10 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!